Mas eu acho que está na hora, presidente, de parar de botar nos outros a culpa. Está na hora de assumir a sua responsabilidade. Sua e de todos aqueles que estão ao seu lado. Porque o que aconteceu hoje na Venezuela, em condições normais de temperatura e pressão, é para demitir todo mundo. Mas o senhor vai demitir Felipe? Vai demitir o Felipe? Vai conseguir demitir seu irmão, seu amigo Felipe? Dizia um amigo meu, que trabalhava em banco, que nunca empregou ninguém da família, porque ele dizia família é legal num álbum de retratos. Era uma norma do banco não contratar ninguém que fosse amigo e nem parente. Sabe por quê? Por causa disso que aconteceu hoje aí. Porque o que o Felipe fez hoje, ele conseguiu fazer pior do que o Fábio Carille. E se o Fábio Carille foi eliminado, porque perder para um time venezuelano de 4-1, Pedrinho, é uma vergonha. Uma das maiores vergonhas da história do mais de 120 anos. Clube de Regatas Vasco da Gama foi protagonizado por vocês. Por você, Pedrinho. O futebol do Vasco de hoje não é melhor e nem é igual, eu temo dizer, ao que estava sendo feito com a 777. E sou contra a 777. Os caras são uns aventureiros, uns 7-1 danados. Mas pelo menos aconteciam algumas coisas. A gente teve 2 diretores executivos que pelo menos, apesar das críticas e de tudo, agitavam. O senhor tem uma planta na sua direção executiva. Porque é uma planta o Marcelo Santana. Ele é uma planta. Ele está aí como decorativo. E o senhor tem seu grande amigo como diretor técnico, que disse há uma semana atrás que o elenco do Vasco era muito qualificado, que aprova jogadores como o Jean Davi, engraçado que nem para o banco hoje vai, aprova Garré e Lloyd, aprova um monte de jogador ruim, Lucas Oliveira, Simone de Bamax e Domingues. O Felipe, que não deu certo como treinador em lugar nenhum, porque não deu certo. O Felipe não foi um jogador extraordinário, um jogador espetacular, o que não garante que ele possa ser alguma coisa boa dentro de campo. Acontece. Paulo Roberto Falcão foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Foi um treinador medíocre. Acontece. Carlos Alberto Parreira nunca jogou bola profissionalmente. Foi um dos grandes treinadores do futebol mundial. Acontece. Joel Santana era um zagueiro normal. Virou um grande treinador. Acontece. O cara ter sido um grande jogador não admite que ele seja. Não, é regra. Ele vai ser um grande treinador. Não vai. Não vai. Não estranha o Felipe não ter trabalhado nunca em nenhum clube. Trabalhou lá na Ponte Preta, trabalhou no Confiança, trabalhou no Bangu. Com todo respeito. Por quê? Porque talvez ele tenha um temperamento difícil, talvez ele seja uma pessoa complicada, talvez pelo temperamento dele as pessoas não gostem muito da convivência, e talvez porque ele não seja bom, como alguém fora de campo. Acontece, cara. Acontece. Absolutamente acontece. Só que ele está comandando o futebol do Vasco há 3 jogos, porque há 10 dias a gente não tem um treinador. Mas por ordem normal das coisas, como foi no caso do Fábio Carille, que nunca foi o treinador querido, como foi o Rafael Paiva, que nunca foi o treinador querido, mas os 2 foram demitidos. O Felipe teria que ser sumariamente afastado hoje, demitido. Porque o Vasco faz uma atuação medíocre no primeiro tempo contra um dos times mais fracos da América do Sul e ele volta com o mesmo time no segundo tempo. Mesmo time. É o quê? Arrogância? Teimosia? Eu tô certo e vou continuar? Botando Verrete na frente, sem nenhum atacante do lado dele, pro cara ficar morrendo de fome lá na frente, fazendo ponta esquerda, com 3 volantes. Sendo que um dos volantes, com uma vontade de jogar, voltou no intervalo bocejando, vocês viram? O Cocão tá com sono, não tá afim de jogar. Agora, bem feito para esses jogadores também, esses jogadores que estão aí, cara, que defenderam o Fábio Carille e que tem que botar na conta desses sujeitos também. Tem que botar na conta, porque o que eles fizeram hoje em campo, nitidamente, se fosse em condições normais, eu diria, tem gente querendo derrubar o treinador. Será? Será que eles não gostam do Felipe? Ou então tem salário atrasado? Porque jogar do jeito que esses caras jogaram hoje, sacanagem, jogaram de sacanagem. Jogaram de sacanagem. Entregaram o jogo pros caras.
e não reagiram no jogo, não reagiram, não tiveram indignação. Eu não vi ninguém indignado. O Vasco largou o jogo, andou pro jogo. E acho que isso é muito sério. Por isso que eu digo, Pedrinho, tem que assumir as responsabilidades. Para de meter que o outro, porque me interpretam mal, porque me... Você quis ser presidente, agora resolve o BO, meu. Eu não estou discutindo aqui RJ, SAF, 777, 888, problema livre, não estou discutindo nada disso. Eu estou discutindo bola, porque nós todos estamos aqui por causa de bola. E o trabalho no departamento de futebol, na sua gestão, Pedrinho, é horroroso, é medíocre, é amador. É amador. O que se faz hoje no Vasco é uma vergonha. O trabalho é muito ruim. Olha, vou dizer, saudade de Paulo Brax, saudade de Alexandre Matos, saudade de Mazuco. Só não tenho saudade do Alexandre Pássaro com aquele time lá horroroso que ele montou. Mas não fica muito longe, não. Fica muito longe, não. Time com Marquinhos Gabriel, com Zeca, fazia exatamente o que fez hoje. Agora, qual é o problema? Quem é que vai resolver isso? Sabe por quê, presidente Pedrinho? É porque o torcedor... Então, assim, se a gente olhar o que está acontecendo, amigos, o Verratti tem toda a razão. Mas eles têm que assumir a culpa, não é só o Verratti. As falhas individuais, Thiago. A organização do time. Não dá. Não dá. Não dá, cara, pra gente poder achar que é tudo normal. Não aguento mais. Não, para com isso, futebol. Para de bobagem. Não é técnico. É técnico também, lá atrás. O trabalho perdido com o Fábio Carilli. Ele falou que a culpa não está nos treinadores, sim nos jogadores. Também, Rogério. Também. E eles têm que assumir e falar: o que a gente fez foi uma vergonha. 1000 desculpas, torcedor vascaíno. O que eu fiz com vocês, o que nós fizemos, envergonha você, torcedor. Torcedor vascaíno, desculpa. Desculpa os termos, torcedor, mas eu talvez passe um pouquinho do tom aqui. Se tiver criança que quiser tirar da sala, acompanhando a nossa live, eu vou subir um pouquinho o tom, tá, torcedor? Porque, assim, temos que sentir vergonha. Ele fala aqui, vamos lá, a frase dele. É uma vergonha. Passaram vários treinadores, a culpa é nossa. Cometemos muitos erros individuais em todos os setores. Temos que melhorar até a autocrítica. Não podemos tomar 4 gols. Temos que sentir vergonha, pedir desculpas à torcida do Vasco. Por isso, Verratti, que você representa o torcedor. Por isso que você representa o torcedor. Você e alguns representam o torcedor. Mas a maioria não. A maioria, o que está fazendo com o torcedor é muita sacanagem. É muita sacanagem. Porque é muito fácil empurrar o problema para treinador. Ah, o treinador escala mal, o treinador não tem uma jogada ensaiada, o treinador. E você que entra em campo, que dá aquele passe de lado, que faz uma graça errada. E aí? E você? Não vai assumir a tua culpa, que não sobe, que não se entrega, que não tem vontade, que não dá uma abafa. Gente, qual foi o último jogo do Vasco que você viu o time do Vasco fazendo uma abafa, uma marcação alta? Quando que você viu o Vasco fazer isso? Qual jogo? Cite um jogo.